você pode ter certeza de uma coisa. Você não trava ao falar em público por falta de capacidade ou por falta de dom. Muito pelo contrário. Isso é o que a maioria das pessoas pensam. Afinal de contas, frente a uma habilidade, uma tarefa que é desafiadora, que causa algum nível de dificuldade, é natural que nós pensamos que, poxa, eu não tenho vocação para isso, eu não tenho habilidade, capacidade para isso. Mas a verdade é que, em se tratando da fala em público, muitas vezes o problema não está na falta da técnica, da performance, e sim no excesso de medo que o processo acarreta. E você já vai entender o porquê disso. Então, neste vídeo, eu quero que fique muito claro para você o porquê você trava ao falar em público e mais, que você termine de assistir este conteúdo entendendo quais são os caminhos que você fará também para superar isso tudo. Primeiramente, eu quero contextualizar para ti que quando eu falo em medo é que sim, ele realmente existe. Então, o medo de falar em público carrega consigo o quê? O medo de falhar, o medo do julgamento, ou mesmo o medo da exposição, que querendo ou não, está um emaranhado no outro. Então, se as pessoas me olham, eu posso falhar por algum receio. Se eu falho, eu posso ser criticado. Se as pessoas me olham, então elas estão me criticando por algo que eu falei ou a forma como eu falei. E a verdade é que, em se tratando do medo, nós temos que considerar que ele é apenas um mecanismo de defesa do teu cérebro. Exatamente isso. Olha só, deixa eu contextualizar para você aqui uma história. Imagina que o medo é um sentimento, uma emoção, melhor dizendo, é uma emoção que acompanha nós, seres humanos, desde o tempo das cavernas. Então, de lá para cá, a estrutura responsável pelo medo não evoluiu. Muitas coisas evoluíram no ser humano, mas essa estrutura em especial não. Então, quer dizer o quê? Na antiguidade, o homem que morava nas cavernas precisava sentir medo, porque senão ele poderia facilmente se tornar uma presa fácil ao sair caçar pela noite numa mata escura, por exemplo. Então, o medo aparecia e fazia com que ele recuasse, com que ele se sentisse, ao menos, numa sensação de defesa e proteção. Não, daqui eu não vou, eu não posso ir, porque senão eu estou em perigo. A vida foi acontecendo, a evolução foi acontecendo, mas nos tempos de hoje nós já não lidamos mais com essas situações tanto quanto era na antiguidade. Então hoje nós não temos medo de sair para caçar à noite porque nós não precisamos, mas temos outros tipos de medos. Medo talvez de altura, de andar de avião, alguns podem ter medo de animais, de cachorro, por exemplo, e outros tantos têm o medo de falar em público, que, segundo algumas pesquisas, é de fato o maior medo da humanidade. O que acontece? Independente do teu medo, o mecanismo que o teu cérebro ativa para te defender, para te proteger, é o mesmo, independente da situação. Então, olha só. Se você, pensa aqui comigo, eu e você estamos caminhando em uma rua durante a noite e essa rua está escura. Tem alguns postes de luzes, mas eles estão queimados, então fica uma penumbra. E eu e você estamos caminhando pela rua quando, na nossa contramão, aparecem duas pessoas usando moletons grandes, pretos e com um capuz. E nós identificamos que talvez sejam alguns homens, por exemplo. Qual que é a primeira sensação? Alerta. Opa, o nosso cérebro já identificou que aquilo pode ser perigoso para nós. Então o nosso corpo começa a enrijecer, começa a tensionar. O coração começa a pulsar mais forte, as mãos começam a suar ou tremer. O nosso passo pode ficar mais lento ou mais acelerado. Por quê? Frente a um medo, frente a uma situação que nos causa ameaça, que nos causa estresse ou que nos coloca em perigo, sendo esse perigo real ou imaginário, minha gente, porque o cérebro não identifica o que é real e imaginário, então eu começo a ter reações no meu corpo. E a partir disso, eu tenho alguns comportamentos que ou são de luta
ou são de fuga, ou são de paralisação. Então, no exemplo da rua, ou eu passo a caminhar mais rápido para passar logo por eles, ou eu viro de costas e começo a caminhar mais rápido na direção contrária dessas outras pessoas. Ou eu travo, eu paraliso, eu não tenho reação. Ou então eu fujo. Tem uma casa, eu entro no portão e vou ali fingir que é um conhecido meu, eu me escondo, sei lá. E assim acontece com o falar em público. Então, o nosso cérebro não identifica que o falar em público não é uma situação tão perigosa quanto, por exemplo, essa do meu exemplo, ou quando nós estamos frente a um animal que nos aparenta perigo, enfim. E o nosso corpo reage com as mesmas sensações. Então, é o coração que dispara, é as mãos que suam, é o rosto que fica vermelho, é o branco que aparece, é a gagueira e assim por diante, porque são sintomas gerados pelo nervosismo, pelo medo de fato. Então, voltando um pouquinho, quando eu digo que o medo é algo completamente primitivo, é porque dentro do nosso cérebro existe uma estrutura chamada amígdala cerebral. E quando nós, então, identificamos uma situação como essas que eu falei, essa amígdala dispara e esse disparo é que traz, então, os sintomas que eu comentei anteriormente, esses ou outros tantos. E a partir disso, então, é que vem o nosso comportamento ou de travar ou de bloquear. E aí, o que acontece? Quando a gente pensa no medo, pode analisar. O medo ele está sempre relacionado com uma experiência passada. Quer dizer, eu posso ter medo de algo que ainda vai acontecer. Então, eu tenho uma palestra para fazer na semana que vem. Eu tenho uma reunião para apresentar na minha empresa na semana que vem. Ok, a ação será no futuro, só que a interpretação que eu dou para aquela situação tem como base experiências que eu vivi lá no meu passado. Então, talvez uma apresentação que eu tenha feito e que eu não tenha sido bem sucedida, uma apresentação em que eu gaguejei, em que eu tive branco, em que eu não organizei o meu roteiro e me perdi, seja ela qual for. Ou mesmo quando a experiência não é comigo, é com alguém próximo. Então veja, sempre que eu vivencio uma situação, essa situação me desencadeia uma emoção, um sentimento. E quanto mais forte esse sentimento, essa emoção, maior é o registro aqui dentro. Então lá no nosso hipocampo nós registramos essas memórias e a partir disso é que nós começamos a dar Ctrl+C, Ctrl+V. Então quer dizer, porque na última reunião que eu fiz na empresa, o meu colega bateu de frente comigo e eu não consegui argumentar contra ele. Então quer dizer que, porque isso aconteceu, na próxima reunião vai acontecer novamente e eu não vou conseguir falar bem? Não. Mas o meu cérebro interpreta isso. Entende? Ele projeta no futuro uma vivência do passado. E toda vez que eu faço essa projeção, não é o eu consciente que está analisando a situação. É uma construção, um empilhamento de crenças, talvez que nem verdadeiras sejam, mas que acarretam nessa minha interpretação errônea. Eu quero que você pare agora um pouquinho e pense numa situação que foi exatamente assim contigo. Talvez não precisa ser relacionado com a fala em público, mas pensa, uma situação que você viveu, que te despertou um sentimento muito forte, uma emoção muito forte, e que fez com que, a partir daquilo, você tivesse essa mesma sensação em possíveis experiências futuras. Pessoas que já sofreram algum acidente de trânsito, que sentem trauma ao voltar a dirigir, pessoas ou crianças que tiveram algum trauma com cachorros, por exemplo, na infância, que conforme foram crescendo permaneceram com medo dos animais, apesar de alguns serem completamente inofensivos e mansos, e assim por diante. Então, entende? O mecanismo, o que a sua mente, a sua cabeça faz, independente da situação, é a mesma. E toda vez que a nossa amígdala é ativada, e desencadeia em nós uma série de sensações, de sentimentos, e esses sentimentos nos conduzem a comportamentos de travas, de bloqueios,
pode ter a certeza, você só está reagindo, ou seja, você está tendo um comportamento automático. A sua mente, o seu cérebro não está fazendo esforço nenhum para ressignificar aquilo. Então, quando a gente pensa nesse processo de fala em público, o autoconhecimento e a inteligência emocional são partes essenciais do processo, porque senão você vai sempre ficar à mercê disso e não vai conseguir sair desta bola de neve, entende? Eu sempre digo aqui para os meus clientes, nós não podemos aprender as técnicas sem antes aprender a gerenciar, a controlar o que acontece conosco. E eu sempre digo o seguinte também, que realmente as nossas emoções nós não controlamos. Então, ok, uma situação vai acontecer ou você está diante de um cenário, a emoção ela vem, o medo vem, a surpresa vem, qualquer emoção vem. Nós não temos como controlar e elas também não pedem licença para chegar. O que nós fazemos é gerenciar os nossos comportamentos a partir das nossas emoções. Então entenda, quando eu digo que não é por falta de capacidade ou por falta de dom, realmente é porque talvez você precisa aprender a gerenciar melhor isso que acontece contigo para conscientemente mudar o teu comportamento frente hoje a algo que te bloqueia, que te paralisa. Então nesse sentido todo, eu quero que você compreenda aqui comigo que nós precisamos fazer o nosso gerenciamento emocional. Então vamos lá, eu tenho uma apresentação agendada na minha empresa para a semana que vem. E desde hoje já estou começando a sentir coisas porque eu estou tendo lembranças de apresentações passadas. Eu preciso ativar uma voz racional dentro da minha cabeça. Será que eu preciso me sentir assim? Será que aquilo que aconteceu determinantemente acontecerá novamente na próxima reunião? Será que eu não estou interpretando o que pode acontecer com base em uma crença minha? Como eu posso fazer para mudar esse pensamento? E o legal disso tudo é que a partir do momento que você começa a ativar vozes racionais, é como se você saísse de você e passasse a conversar contigo mesmo como se você fosse um amigo, como se você fosse um terapeuta. Então você traz a sua voz consciente, a sua voz racional. E aí a gente começa a entrar aqui num duelo, porque sim, os nossos pensamentos negativos, tudo aquilo realmente continua acontecendo, só que a nossa racionalidade, ela precisa ser maior, ela precisa sobressair. Entende? Então é uma constante conversa. E lembra que eu comentei com você que as nossas emoções não pedem licença? Então, realmente, a emoção chega, a amígdala dispara, a sensação física acontece e isso tudo é automático. Adivinha só o que é que você precisa fazer para quebrar esse padrão automático? Trabalhar a respiração. E eu acho que isso aqui é um conteúdo para um próximo vídeo, porque dá sim o que falar. É o remédio, a respiração é o remédio para você desativar o seu sistema de alarme e ativar o seu córtex pré-frontal, que é essa região aqui, responsável pela nossa clareza, pelo nosso pensamento racional, pelo nosso controle inibitório, pelos nossos controles das nossas emoções, ou melhor, gerenciamento das nossas emoções, pela nossa clareza e assim por diante. Então, aqui eu tenho uma estrutura que reage, aqui eu tenho uma estrutura que nos faz agir. E a ação é consciente, entende? Vivenciar esse processo de uma maneira diferente fará muito mais sentido para você a partir do momento que você desenvolver técnicas de respiração ou mesmo de mindfulness. E entenda por mindfulness atenção plena e não meditação necessariamente. Porque eu sei que causa um certo tipo de estranhamento quando a gente traz isso como o remédio para superarmos
esses nossos bloqueios e medos, enfim. E não menos importante, você precisa entender que superar um medo, superar uma trava, um bloqueio, exige com que você coloque o seu pezinho na zona do desconforto. Porque a evolução pessoal, profissional, enfim, ela não acontece quando nós estamos estagnados na nossa zona de conforto. Sim, nós precisamos que ela exista para equilibrar o nosso ritmo, para os nossos momentos de descanso, para os nossos momentos de descompressão realmente. Só que a evolução acontece quando nós temos sempre aquela sensação de inquietação e incômodo. Por quê? Porque sim, é a partir dali que nós abrimos portas para o nosso desenvolvimento. Então, precisamos ter coragem de encarar isso, de vivenciar esse processo e mais. Não é porque você entendeu isso que a sua próxima fala em público será 100% mais fácil, você talvez vai ter uma performance de fala 100% melhor. Não é isso. Isso que eu te falei aqui é a primeira coisa que você precisa para desbloquear, para dar o primeiro passo. Só que até você conquistar a sua habilidade de falar bem, você tem que construir outras habilidades, desenvolver técnicas e assim por diante. O que não dá para acontecer é colocar a carroça na frente dos bois. Então a técnica não vem antes de você aprender a fazer o teu gerenciamento emocional, entende? É nesse sentido. Para recapitular então este vídeo, eu quero que você compreenda que você não fala bem em público, não por falta de capacidade, nem por não ter o dom. E sim porque toda vez que você se depara com uma situação que para você te gera algum tipo de estresse, algum tipo de desconforto, de ameaça ou de perigo, ainda que seja irreal, o teu cérebro tem um mecanismo automático desencadeado. O que você vai começar a fazer agora é perceber esses movimentos acontecendo, conversar diferente contigo, utilizar uma voz racional, aquela voz de melhor amigo, aquela voz do terapeuta que te ancora na realidade e desenvolver técnicas de respiração para que você possa ativar o córtex pré-frontal para que ele passe a agir contigo de maneira racional, de maneira lógica, de maneira coerente. Certo? E a mensagem final que eu quero deixar aqui. Nós só vencemos os nossos medos a partir do momento que nós os encaramos. É isso. É encarar de frente. É vivenciar, é se permitir sentir esse desconforto. Porque depois que você passa por este nível, as coisas passam a ficar mais fáceis. E eu digo o seguinte, falar em público é muito prazeroso. É muito bom compartilhar o conhecimento, compartilhar a sua mensagem. Seja ela uma mensagem de ensinamento, de motivação, de reflexão. Qualquer mensagem que seja, é muito prazeroso. Você só precisa trilhar o caminho certo para realmente perceber isso que eu estou falando aqui para você. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no meu canal. Curte, compartilha, escreva aqui algum comentário se realmente você gostou, ou daqui a pouco se você quer ver mais conteúdos por aqui, escreve aqui para mim o que você gostaria de ver por aqui. E também te convido a seguir no meu Instagram, no @airadagostini, para que você possa me acompanhar por lá também e conhecer o Comunica, que hoje é o meu programa de desenvolvimento pessoal e da comunicação. Um abraço e até o próximo vídeo.